Olá! Nesta videoaula nós vamos aprender uma outra maneira de realizar a divisão de um polinômio por um polinômio específico do tipo x menos alfa, um polinômio mônico de grau 1. E aí o motivo desse método que a gente chama de dispositivo de Brio-Ruffini ser importante tem a ver com a videoaula anterior. Na videoaula anterior, eu lembro vocês que nós estudamos o teorema do resto e o teorema de D'Alembert. O que me interessa aqui, daqui em diante, é o teorema de D'Alembert. O teorema de D'Alembert diz pra gente que se alfa é uma raiz de um polinômio p de x, isso significa que x menos alfa é um divisor do p de x, ou seja, que o p de x é divisível por ele. Quando você divide o p de x por x menos alfa, isso deixa resto zero. Bom, então vejam só vocês que a divisão de polinômios por polinômios mônicos de grau 1 tem o seu interesse do ponto de vista do estudo das raízes de um polinômio. É isso que nos mostra a enorme utilidade do método que nós vamos aprender nesta aula, que é um método, de novo, para dividir polinômios por polinômios desse jeito. É o chamado dispositivo de Brio-Ruffini. Então, o dispositivo de Brio-Ruffini nada mais é do que um algoritmo, bem tranquilo de fazer, tá? Um método para realizar a divisão de um polinômio, p de x, por um polinômio de x do tipo x menos alfa. Ao fazer a divisão por este método, a gente descobre o quociente e o resto. E é claro, para a gente saber que o alfa é raiz, a gente só quer ver que o resto dá zero, né? Mas é óbvio que você pode usar esse método não só para aplicar o teorema de D'Alembert, mas você pode usar sempre que você precisar fazer a divisão de p de x por x menos alfa. Vamos descrever o método e daqui a pouco a gente faz com exemplos, então. Primeiro, qualquer que seja o polinômio, seja p de x um polinômio, por exemplo, de grau n, a nx a n, mais a n menos 1, x a n menos 1, etc, etc, até 1x mais a zero. Quero dividir por um polinômio x menos alfa. O que a gente faz nesse caso? A gente faz um desenho, faz um quadro. Nesse quadro, a gente faz como se fosse uma cruz aqui, tá vendo? Um quadro assim, não, uma cruz. E aí, na primeira, isso forma basicamente uma tabela com duas linhas e não é bem duas colunas, mas é um número de colunas equivalentes a primeira coluna para a gente colocar o alfa e as outras para a gente colocar os coeficientes do polinômio p de x do termo líder em diante. Então, a n-1, a n-2, até o último a zero. Né? Então, ao fazer isso, e a gente vai entender o que a gente faz daqui para baixo, a gente vai acabar descobrindo no final o quociente e o resto. Qual é o método? Como é que a gente faz nessa divisão? Então, de novo, a gente colocou aqui do lado o alfa do x menos alfa. E aqui os coeficientes do polinômio, mas detalhe, tome cuidado com isso, do termo líder para baixo. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz ao realizar essa divisão é pegar esse termo que está aqui e simplesmente baixar ele nesse quadro. Depois, a gente vai fazer um processo recursivo. A gente vai pegar esse AN, vai multiplicar por alfa e vai somar no próximo termo. O resultado dessa conta, alfa AN mais AN menos 1, a gente vai pôr nesse quadro. E aí a gente vai repetir o mesmo processo de novo. A gente vai pegar esse número, multiplicar por alfa e somar no próximo. E assim sucessivamente até que a gente termine de fazer esse quadro. Ao final, os termos que aparecerem daqui até a penúltima casa vão corresponder ao quociente da divisão. Quando a gente divide um polinômio de grau 10, o quociente por x menos alfa é um polinômio de grau 9. Então, esse seria o coeficiente do x a 9. Quer dizer, esse daqui é o termo líder do próximo. E assim por diante, é o próximo termo, assim por diante. E no final, o que sobra é o resto. O resto na divisão por um polinômio do tipo x menos alfa é um polinômio constante. E na última casinha ele aparece. Claro, se eu estou interessado em saber se o x menos alfa é um divisor do p de x para saber se o alfa é uma raiz do polinômio, basta querer ver se essa última casinha dá zero ou não dá. Né? Para a gente entender, vamos fazer aqui então 3 exercícios bem práticos mesmo para a gente aprender a usar esse dispositivo ou método de Brio-Ruffini.
A gente vai dividir o polinômio p de x, x ao cubo menos 4x² mais 5x menos 2, pelo polinômio x menos 3. O dispositivo de Breuer-Ruffini, então, a gente faz o seguinte, faz uma cruz aqui. Do lado esquerdo, a gente coloca o número 3. Por que o número 3? Porque nós estamos dividindo por x menos 3. É o que está depois do menos, o nosso alfa. É o x menos alfa, o alfa é 3. E o que a gente coloca aqui, a gente coloca nas próximas casinhas os coeficientes do polinômio. Então, vamos lá. Quando a gente olha para esse polinômio, do grau maior para o grau menor, o termo líder é 1. Então, eu coloco 1 aqui. O próximo termo é menos 4. Ponho ele aqui. Depois 5, depois menos 2. Ponho todos eles aqui. Pronto. Montamos o quadro. Agora a gente vai aplicar o método. O método é o seguinte. Você baixa o primeiro termo, multiplica pelo que está aqui do lado esquerdo por último e soma no próximo. O resultado a gente coloca aqui. Então, 1 vezes 3, 3. Soma com menos 4, dá menos 1. Tenho 3, tira 4, dá menos 1. E eu vou repetir esse processo até acabar o quadro. Menos 1 eu vou multiplicar por 3, dá menos 3. Eu vou somar no 5. Menos 3, soma com 5, dá 2. Faço de novo. 2 vezes 3, 6. Somo com menos 2. Eu tenho 6, tiro 2, dá 4. Muito bem. Moral da história. Ao aplicar o dispositivo de Breuer-Ruffini, sobraram esses números, mas esses números têm um significado. Primeiro, a gente sabe qual é o quociente dessa divisão. Qual é o quociente dessa divisão? É o polinômio que tem grau 1 a menos que o polinômio p de x. Notem, o polinômio p de x ele era x ao cubo, então esse vai ter que ter x². Mas quem é o coeficiente do x²? É esse primeiro número que apareceu aqui. Depois eu vou cair um grau de x², o próximo é x, e vai ter esse coeficiente aqui. E por último, o número que está sozinho, o termo independente, é 2. Ah, mas esse 4, ele corresponde ao resto da divisão. O resto é o polinômio constante igual a 4. Claro que a gente não precisa colocar o 1 aqui, né? Esse é o polinômio x² menos x mais 2. Né? Mas de onde vieram os coeficientes? Desse método que a gente aplicou aqui, dessas casinhas aqui no método de Breuer-Ruffini. Tá bom? Outro exercício aí para a gente ver de novo, se você não entendeu. Exercício 2. Vamos dividir este outro polinômio aí. 2x², agora o polinômio de grau 4, menos 7 mais 7x ao cubo, menos 4x mais 5, por x mais 2. Vamos lá. A gente vai aplicar o método de Breuer-Ruffini. Posso aplicar esse método, esse dispositivo, porque a gente está fazendo a divisão por um polinômio mônico de grau 1. Muito bem. O que a gente vai fazer? A gente faz um quadro, aí a gente coloca neste quadro, vamos colocar mais para cá. A gente coloca neste quadro. À esquerda, acima, a gente coloca o número que correspondente ao alfa, é o que está depois do menos, x menos alfa. Eu estou dividindo por quanto? Ah, estou dividindo por x mais 2. Então, quem que é o alfa? Bom, mais 2 é a mesma coisa que menos 2. Quem que é o alfa? É menos 2. Então, é ele que eu coloco aqui. Entende? Cuidado, hein? Não vai se confundir. No exercício 1, a gente colocou o 3, porque é o 3 que estava depois do menos. Aqui, cuidado para não colocar 2. É menos 2, é o que está depois do menos. Professor, não aparece o menos. Exato, faz aparecer. Se não aparece o menos, tem que pôr. O mais é menos 2. Então, depois do menos, tem o menos 2. Tá bom? Muito bem. Agora, o resto aqui. As outras casinhas. Primeiro, qual é o termo líder para nós colocarmos ali? O termo líder é o que está na frente do x². É o 2. Muito bem. Depois nós vamos para o termo que está à frente do x ao cubo. Vou cair o grau. Na frente do x ao cubo eu tenho um 7. E depois do termo na frente do x ao cubo eu vou para o x ao quadrado. Opa! Não tem x² aqui. Cuidado para não fazer besteira aqui agora. Se não tem x², é porque na verdade eu tenho 0x² aqui. Eu preciso informar isso, eu preciso colocar 0 aqui. São 0x² que eu tenho, não está aparecendo. Mas o fato de não estar aparecendo não quer dizer que eu possa pular essa casa.
Eu tenho que colocar, tem 0x². 0x². Depois do x² eu vou para o x. Agora sim, o coeficiente do x é o menos 4. E por último, o termo independente é o 5. Então, cuidado quando não aparece uma potência. O coeficiente dela é 0 e precisa aparecer no nosso dispositivo. Tá bom? Muito bem. Feito isso, vamos aplicar o nosso método. Qual é o método? Primeira coisa, a gente baixa o primeiro termo, multiplica pelo que está aqui e soma. E faz esse processo recursivamente. 2 vezes menos 2 dá menos 4, soma com 7, 3. 3 vezes menos 2 dá menos 6, soma com 0, menos 6. Menos 6 vezes menos 2 dá 12, 12 soma com menos 4 dá 8. 8 vezes menos 2 dá menos 16, soma com 5 dá menos 11. Então, notem que a gente já observa qual é o resto. O resto é mais fácil, né? O resto é o último termo ali, é o menos 11, é o polinômio constante igual a menos 11. Mas e o quociente? Qual é o quociente da divisão? O quociente da divisão é um polinômio de grau menor do que o dividendo. O dividendo é x, tem grau 4. Então, esse daqui vai ter que ter alguma coisa do tipo x ao cubo. Qual é o coeficiente líder dele? É o primeiro que apareceu aqui. 2. Então, 2x ao cubo. Agora eu vou descendo o grau. 3x² menos 6x mais 8. Pessoal, se você fizer essa divisão do polinômio que está aqui, né? 2x² mais 7x ao cubo menos 4x mais 5. Se você fizer a divisão com chave, igual a gente aprendeu 2 videoaulas atrás, por x mais 2, você tem que chegar na mesma conclusão, a menos que eu tenha errado aqui ou que você tenha errado na sua conta. Tem que dar o mesmo quociente e o mesmo resto. O que nós aprendemos nessa videoaula é uma maneira diferente de fazer ao invés do método de chave. É um método que a gente só está aprendendo aqui porque ele é conveniente. A gente vai realizar esse tipo de divisão com frequência nas próximas videoaulas. E esse método, esse dispositivo de Breuer-Ruffini nos ajuda muito a agilizar essas contas. É muito mais rápido dividir polinômios usando esse método do que o método da chave, tá? Para fechar essa videoaula, vamos fazer mais um último exercício aí. Nós queremos agora verificar se o polinômio 2x menos 1 é ou não um divisor do polinômio de grau 2, 2x² menos 5x mais 2. Uma maneira de fazer isso, você já sabe, já faz, acho que 2 videoaulas que você está acompanhando essa playlist. Claro, é só pegar o polinômio e dividir com chave por 2x menos 1 e ver que o resto dá 0, certo? Mas aqui, é claro, esse exercício está aqui para que a gente possa treinar o dispositivo de Breuer-Ruffini, entender como é que ele faz. Muito bem. Vamos só observar aqui o nosso polinômio. Então, é um polinômio de grau 2, p de x, 2x² menos 5x mais 2. E o nosso divisor é o polinômio g de x, 2x menos 1. Você pode olhar para isso e pensar com razão que não dá para aplicar o dispositivo de Breuer-Ruffini neste caso, né? Porque isso aqui não é um polinômio do tipo x menos alfa, tá bom? Mas eu posso pegar isso aqui e fatorar este polinômio para ter como um dos fatores um polinômio mônico de grau 1. O que eu quero dizer com isso? Por mais que aqui a gente tenha 2x menos 1, eu posso tentar tirar o 2 dessa história. Quer dizer, eu quero colocar o 2 em evidência. O que sobra? Né? O termo que está me atrapalhando. O que sobra? Quando eu tiro o 2 daqui, sobra só o x. Mas não tem como tirar o 2 ali do 1, né? Mais ou menos, né? Por mais que não tenha 2 ali no menos 1, eu posso entender que se ali fosse meio vezes 2, eu conseguiria tirar o 2. Entende que se eu fizer distributiva, eu volto lá? 2 vezes x dá 2x e 2 vezes menos meio dá menos 1. Né? Então, quer dizer, para eu fazer o 1 virar 2 vezes alguém, 1 é 2 vezes meio. Tá? Por que eu fiz isso de novo? Porque agora a gente tem o divisor do tipo número vezes x menos alfa. Alfa igual a meio. Eu só quero saber se a divisão dá exata. Eu só quero saber se a divisão desse polinômio por esse deixa resto zero. E aí, por mais que eu tenha este 2,
esse 2 só é importante na hora de descobrir o quociente. Entende? Esse só vai ser importante na hora de descobrir o quociente da divisão. Mas o exercício não está pedindo nada sobre o quociente. O exercício está pedindo sobre o resto. Eu quero saber se não sobra resto. E se é só o resto, esse 2 não me atrapalha. Eu posso aplicar, então, o dispositivo de Briot-Ruffini com este polinômio x menos meio e ver que resto que vai dar. Pessoal, do lado aqui esquerdo a gente coloca o alfa. No nosso caso, é o meio, que está depois do menos. Aqui em cima, a gente coloca os coeficientes do polinômio do termo líder em diante. Então, 2, menos 5 e 2. E aí a gente faz aquele método de baixar o primeiro, multiplicar pelo que está aqui, somar no próximo e fazer isso recursivamente. 2 vezes meio dá 1. 1 soma com menos 5 dá menos 4. E faz de novo. Menos 4 vezes meio, metade de menos 4 é menos 2. Menos 2 soma com 2, dá 0. Opa! O resto é o polinômio constante igual a 0. Se o resto é o polinômio constante igual a 0, qual é a conclusão que nós chegamos? Que sim, a divisão dá exata. P de x é divisível por 2x menos 1. Só tome cuidado com o quociente. O quociente não é 2x menos 4. O quociente 2x menos 4 seria a divisão desse polinômio só por x menos meio. Só que como tenho 2, eu preciso tirar metade desses coeficientes para ajeitar as contas. Como o nosso objetivo aqui não é o quociente, eu vou deixar você pensar caso você tenha essa preocupação aí. Mas é basicamente pensar, olha, o polinômio é igual a esse vezes o quociente mais o resto. Né? Mas, de novo, não é o objetivo desse exercício. Por isso que eu pude pensar dessa forma, em colocar o 2 em evidência e ver o número da forma x menos alfa, que me convinha. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos essa aula. Bons estudos e até a próxima!